Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fabiano Zimmermann, gestor dos fundos Asa Alpha. Vim aqui para apresentar os primeiros resultados da família de fundos, contar um pouquinho como é que a gente estruturou essa família e mostrar também um pouco do nosso processo e filosofia de investimento. Quando a gente desenvolveu essa grade de produtos, a grade de produtos de fundos de renda fixa, aqui no Asa Investments, nós tínhamos três premissas. A primeira, precisaríamos ter produtos que se beneficiassem independente do ciclo monetário, né? Então, a gente buscou ter produtos que se beneficiem de um ciclo de alta de juros e produtos que se beneficiem de um ciclo de estabilidade e queda de taxa de juros. Essa foi a primeira premissa. A segunda premissa era de que teriam que ser fundos buscando diferenciação no mercado, fundos de gestão ativa. Então, todos os produtos de renda fixa da casa têm o prefixo aí Asa Alpha, né? E a terceira premissa era de que, embora assumimos que a nossa gestão é ativa, como nós também nos diferenciamos em relação à gestão ativa que é praticada hoje no mercado. Com base nessas três premissas, nós desenvolvemos a família de fundos de renda fixa Asa Alpha. O primeiro produto que eu vou comentar é o nosso produto de crédito privado, é o Asa Alpha High Grade. Ele é um fundo renda fixa crédito privado com baixo risco de crédito. Aqui, o nosso modelo de gestão ativa parte de uma definição top-down setorial, com base nessa forte interação com a equipe de pesquisa. Eu vou comentar mais à frente, isso é um pilar fundamental na nossa filosofia. A gente constrói um cenário econômico e, com base nesse cenário econômico, a gente identifica quais são os setores que vão se beneficiar desse cenário macroeconômico. Com base nisso, a gente identifica os melhores papéis daquele setor, né, os best in class em cada setor, e alocamos vis-a-vis a nossa decisão de duration, né, ou seja, na curva daquele emissor, na curva de crédito daquele emissor, qual é a melhor relação risco-retorno daquele emissor. Uma característica forte nossa é a alteração de carteira, né? Muito se vê no mercado, fundos de crédito muito buy and hold, né? Ou seja, muda-se pouco a carteira. A gente busca um giro de carteira maior a depender da nossa avaliação setorial. Se isso de fato, se o processo de investimento ele sugere alteração setorial, isso será feito. Esse é um produto que, então, novamente se beneficia de altas de juros, né? De um ciclo de altas de juros. Muitos fundos de crédito privado no mercado tiveram as suas captações expressivas com base nesse cenário, né, de movimento de alta de juros. Quando a gente olha para produtos que se beneficiem de estabilidade e queda de taxa de juros, nós temos dois produtos. O nosso Asa Alpha Real Rates, ele é um fundo cujo benchmark é o IMA-B, o índice ANBIMA, que reflete toda a curva de títulos indexados em inflação, benchmark IMA-B e target de rentabilidade IMA-B mais 2. Tá? O nosso fundo Asa Alpha Nominal Rates, ele é um fundo cujo benchmark é o IRFM, que novamente sintetiza toda a curva de papéis pré-fixados emitidos pelo Tesouro Nacional. E um target de rentabilidade IRFM mais 2. Né? Esses dois fundos, eles também têm características de duration e volatilidade diferentes. Né? O nosso Asa Alpha Real Rates, por ser um fundo cujo benchmark é o IMA-B, tem uma duration em torno de 6 anos e meio, né, e uma volatilidade em torno de 6 a 8% ao ano. Já o nosso fundo Asa Alpha Nominal Rates, ele é um fundo que tem em torno de 2 anos e
2 anos e meio de duration e uma volatilidade em torno de 3 anos e meio. Né? A busca da geração de retorno excedente nesses 2 fundos é utilizado, né, principalmente métodos quantitativos e para a geração e obtenção de distorções e arbitragens nas curvas de juros. Ou seja, nós identificamos tanto nos formatos das curvas pré e de inflação as distorções que eventualmente aparecem nessas curvas e a gente busca gerar alfa a partir explorando, né, essas oportunidades. E um quarto produto, que é o fundo que condensa, né, todo o nosso processo de investimento, seja na análise fundamentalista, seja na busca de distorções e arbitragem nas curvas de juros, o nosso fundo Asa Alpha Allocation. O Asa Alpha Allocation ele é um produto que fica mixando, né, a alocação, ora em juros reais, ora em juros nominais, ora em mais pós-fixado, novamente, com base nessa nossa análise advinda do processo de investimento que culmina no impacto nas classes de ativos. Então, ora eu vou estar mais longo, ora vai estar mais curto, a depender desse processo. Ora eu vou escolher estar mais alocado em inflação, mais pré, ou em pós-fixado. Esse, então, portanto, é todo o espectro de famílias, de fundos da família Asa Alpha. Contando um pouco sobre o nosso processo e filosofia de gestão, a gente gastou muita energia porque acreditamos que a filosofia representa os princípios que orientam as nossas decisões de investimento. Então, é uma prática contínua de busca pela fidelidade e disciplina a esses princípios. Né? Temos como base 4 pilares fundamentais a partir dos quais pautamos a nossa atuação a fim de entregar valor aos nossos clientes. A filosofia representa parte essencial da cultura e a identidade da gestão, que é desenvolvida e praticada e fomentada, né, entre os gestores e os analistas. Na análise fundamentalista, a gente acredita que os fundamentos econômicos e as suas expectativas determinam os preços dos ativos e que os desvios em relação a esses fundamentos são temporários. Novamente, eu volto à questão da identificação de arbitragens nas curvas de juros. Apenas com um estudo e pesquisa é possível compreender os ciclos de negócios da economia global e doméstica, suas tendências e desenvolver um ambiente propício à geração de ideias. Dessa forma, a gente acredita numa forte interação da nossa área de gestão com o nosso departamento de pesquisa econômica. Comentei logo no início de que teríamos uma premissa de que os fundos todos teriam que ser de gestão ativa. Né? Então, a gestão ativa é um pilar da nossa filosofia de gestão. A gestão ativa dos portfólios como um elemento central na geração de valor dos clientes é incessantemente perseguida através das assimetrias dos fundamentos macro, nas classes de ativos e em ativos individualmente. Quando isso é combinado com a análise fundamentalista, a gente explora oportunidades táticas e estratégicas. O terceiro pilar é o pilar de disciplina. Acreditamos que a prática contínua do processo de investimento, buscando ativamente aderência a este em todas as decisões tomadas, é elemento fundamental para mitigar vieses comportamentais, servindo de suporte para a construção dos resultados sustentáveis. E a gestão de risco, o último pilar, né, onde a gente acredita que os riscos associados às posições precisam ser identificados, medidos e avaliados à luz das mais recentes atualizações do cenário prospectivo. Em nossa visão, a avaliação adequada do risco tem o objetivo de melhorar a qualidade das informações de cenário trazidas ao processo de investimento. Né? Então, resumidamente, pessoal, aqui é um pouco sobre a nossa filosofia de gestão.
Depois a gente parte para o nosso processo de gestão, nosso processo de investimento. Nosso processo de investimento também está dividido em 4 etapas: análise de fundamentos, seleção, alocação e monitoramento. Na análise de fundamentos, a gente passa da construção do cenário macro para a definição de teses macroeconômicas, a avaliação da evolução dessas teses macro no impacto nas classes dos ativos e de uma visão estratégica de médio e longo prazo. Nessas etapas são avaliadas as principais macro tendências da economia doméstica e global, e a partir das quais são construídas as teses de investimento e a construção de uma visão estratégica para os diferentes segmentos do mercado de renda fixa. Na parte da seleção, a gente identifica que, a partir da visão estratégica construída na etapa anterior, buscamos identificar quais ativos dos diferentes segmentos de mercado de renda fixa melhor representam as oportunidades de investimento. Novamente, nessa etapa, a gente usa métodos quantitativos, ferramentas de modelagem para auxílio na seleção dos ativos, bem como a melhor composição com os ativos que já existem na carteira. A terceira etapa é a etapa alocação. Essa etapa ela consiste na aplicação das melhores práticas de execução para garantir o nosso posicionamento aos preços mais vantajosos. Nessa parte também a gente define se a natureza da posição, se ela é tática ou se ela é estratégica. E por fim, o monitoramento. É parte contínua do processo de investimento, com avaliação diária dos limites de exposição a riscos e o acompanhamento dos fatores de risco de cada fundo e das demais métricas de controle. Então esse, pessoal, é um pouco do nosso processo, da nossa filosofia de investimento. Partindo aí para a terceira fase do nosso bate-papo, a gente já gostaria de comentar um pouco dos resultados. Findamos aí 6 meses desde o início de todos os fundos. Os fundos nasceram exatamente no mesmo dia, no dia 25 de março desse ano. Portanto, em setembro completamos os 6 meses. Estamos muito felizes aí com os resultados iniciais da performance durante esses 6 meses. Falando um pouco do nosso produto de crédito privado, o Asa Alpha High Grade, a gente obteve aí em torno de 102%, 103% do CDI nessas alocações. Lembrando, é um fundo de baixo risco de crédito. Concentramos as nossas posições logo no início em ativos bancários, em créditos bancários, e recentemente buscamos uma alteração de alocação setorial. Hoje a gente está migrando para um setor de locação de veículos, em torno de 20% da carteira, assistência médica, transporte e logística, e comércio atacadista e varejista, cada setor desse em torno de 12,5% da carteira. A gente essencialmente tem buscado mais yield e mais duration na carteira. Findado o período de migração dessa carteira de ativos mais concentrados em bancos, hoje a gente está em torno de 60% da carteira é banco. A gente vai sair para em torno de 70% corporativo, distribuído nesses setores que nós comentamos. Isso faz inevitavelmente que a gente aumente um pouco a nossa duration. Nós vamos para em torno de 3 anos e meio de duration nesses produtos. O target de rentabilidade do nosso Asa Alpha High Grade é CDI mais 1, tá? Benchmark CDI. Nossos produtos de inflação e de pré-fixado, o Asa Alpha Nominal Rates e o Asa Alpha Real Rates também obtiveram a performance muito boa durante esse período de 6 meses. O nosso Asa Alpha Real Rates, desde o início, apresenta uma performance de 2,15% acima do IMAB.
né? E o nosso ASA Alpha Nominal Rates apresenta uma performance de 1,75 acima do IRFM. Esse alfa, né, a distribuição de performance aqui, ela também, novamente, é feita essencialmente através de distorções e arbitragens nas curvas de juros. E, por fim, o nosso ASA Alpha Allocation é um produto cujo benchmark é IPCA mais 5,5, né? E durante esse período a gente teve uma performance de 1,57 acima de IPCA mais 5,5. A alocação do nosso ASA Alpha Allocation, ela está preponderantemente alocada em risco de mercado, né? Hoje a gente está falando de 30% em risco de inflação e 30% em risco pré, ou seja, 60% da carteira está em risco de curva de juros. A gente entende que o atual ciclo monetário ele prescreve, né, aumento de risco de mercado nesses trechos, ou seja, da parte intermediária da curva de juros para a parte mais longa, seja em inflação, seja em pré-fixado. E é essa alocação que a gente pretende passar aí esse último trimestre, por acreditar que nós chegamos aí no fim do ciclo de alta de juros. Acreditamos que no último trimestre desse ano, né, a gente já vai conseguir identificar inflação cedendo na parte que interessa o Banco Central, ou seja, na parte de inflação de serviços, por conta, principalmente, de que a política monetária começa, então, a fazer o seu efeito de forma plena, né? E a partir do ano que vem, o Banco Central tenha a oportunidade de ter uma janela de oportunidade de iniciar o seu ciclo de queda. É isso, espero que gostem. Para mais informações em relação aos produtos, contate a gente no e-mail que a gente vai colocar aqui. Obrigado, viu?